Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Nós estamos de volta em mais uma aula que eu trago para vocês. A gente vai aprender um pouquinho hoje, como eu falei no último vídeo, sobre sombra e volume para letras cursivas. Na última aula, nós fizemos a sombra em letras de forma, letras blocadas, e dessa vez a gente vai fazer nas letras cursivas. Eu trouxe aqui um modelinho de letras para vocês e eu vou fazer mais algumas. Vocês vão me acompanhando e aí a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai colocando as informações necessárias aqui para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Aqui eu fiz a palavra amor em letra cursiva normal e aí eu vim riscando com uma outra caneta cinza por baixo para dar esse volume na letra, tá? E aí agora eu vou vir aqui preencher bem de levinho com o meu grafite mesmo, para que a gente tenha essa sombra. Eu gosto muito de usar o cinza em sombra, né? Porque normalmente as sombras elas são nesses tons mais de cinza mesmo, que são os tons sombreados. E aí eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer essa sombra aqui. A regra é da mesma forma que na letra de forma, tá? A gente só vai puxar do lado contrário onde tá a luz. Lembra, se aqui tiver a luz, a gente tem que imaginar que existe aqui uma luz aqui, e então a sombra vai ser projetada para o lado oposto. De preferência na diagonal, que aí dá um efeito melhor para a sua letra, vai dar um ângulo melhor para a sua sombra. Aí aqui a gente tem uma outra palavra, eu vou fazer aqui com vocês, e a gente só vai puxar pro lado de cá, ó, imaginando aqui, ó. Nós vamos fazer do outro lado, vamos exemplificar como se a luz tivesse vindo desse lado aqui. A gente só faz isso aqui mesmo só para deixar uma ilusão de que existe uma luz desse lado, pra gente não esquecer dessa regra, tá? E aí, nós vamos projetar nossa sombra para esse lado aqui. Eu venho apenas circulando em volta dessa letra. Aqui, aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, porque eu tô usando a lapiseira e ela tem um grafite bem fininho. Então, eu vou reforçar aqui com alguma corzinha para vocês verem. Vou pegar aqui o marca-texto que eu tenho aqui, que tá mais próximo de mim, somente pra gente destacar isso aqui, vocês conseguirem ver direitinho, tá? Quando a gente vai decorar o nosso lettering, decorar as nossas letras, né, do lettering, a gente pode também deixar somente um risquinho, não precisa necessariamente fazer uma sombra. Esse detalhe, somente esse detalhe aqui do risquinho já faz um efeito bem legal. Vou fazer uma outra palavra aqui pra gente deixar como exemplo. Vou engrossar um pouquinho minha letra, que a gente está fazendo uma falsa caligrafia. Então, o que a gente fez aqui, esse engrossamento da letra, é o que a gente chama da falsa caligrafia, que é onde a gente cria o efeito da brush pen, que é a nossa caneta que a gente utiliza para esse tipo de letra. Aqui, como a gente não tá usando a brush pen, a gente vai imitar esse desenho da letra. E aí, a gente desce o traço, engrossando. Na hora de subir, que é essa subidinha aqui, ó, ela fica normal, o traço fica normal, tá? Caso vocês queiram aprofundar nessa aula aqui, eu tenho uma aula onde eu ensino essa técnica aqui, tá?
Vocês podem maratonar aí, ó, os vídeos do canal, caso vocês estejam chegando aqui recentemente, tá? E aí, a nossa palavra, nós agora vamos fazer uma sombra nela. Eu vou vir puxando, eu acho que eu vou utilizar uma caneta colorida pra gente ter um destaque melhor. Bem, aqui eu coloquei um contorno com uma caneta simples mesmo, somente para ficar mais visível para vocês. E agora nós vamos fazer uma sombra aqui, tá? Nós vamos fazer essa sombra como se ela estivesse sendo projetada de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Então, a nossa sombra vai vir do lado direito. Se a luz é do lado esquerdo, a nossa sombra é do lado direito. Pronto, aqui a gente projetou ela para esse lado de cima, é bem mais diferente do que eu estou habituada a fazer. Às vezes a gente confunde um pouquinho, tá? De qual direção a gente vai colocar. Por isso é interessante a gente sempre fazer com o lápis, fazer um rascunho bem feito antes, pra gente não ter erro, tá? E aí a gente também pode preencher, como eu falei, a gente pode vir aqui preencher por dentro dela. Eu vou deixar assim mesmo, somente o contorno, pra gente dar um efeito diferente. Bom, aí você vai falar assim, ah, Vivi, não consigo fazer a minha sombra e ir sempre pro mesmo lado, eu sempre confundo. E vai surgir essas dúvidas no início. Então, eu tenho um truquezinho que a gente sempre faz pra gente não ter erro nessa questão. E aí, eu vou fazer aqui pra vocês uma outra palavra, mas dessa vez a gente vai utilizar esse papel aqui. É um papel transparente, tá? É o papel manteiga. Eu compro muito pra fazer rascunho, então nessa hora a gente vai precisar dele e vai ser muito útil pra gente fazer a nossa sombra. E dessa forma não vai ter, dessa forma vocês não vão ter dúvida. Eu vou fazer a minha palavra aqui, eu vou fazer uma letra, e aí vocês vão conseguir entender melhor, tá? Vamos fazer essa letra aqui. Eu vou fazer essa mesma letra aqui na folha de baixo. Dessa vez eu vou utilizar a caneta cinza. Vamos fazer aqui ela do mesmo tamanho, tá? Utilizando o nosso papel, que é onde vai ficar a nossa letra, a gente só vem aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui por cima, ela tá do mesmo tamanho. Eu só vou puxar ela pro lado um pouquinho, tá? E um pouquinho pra cima, pra ela ficar bem na diagonal. Essa sombra, ela vai ficar projetada pra baixo, um pouquinho na diagonal. E eu venho aqui fazendo esse risquinho da folha de baixo. Pronto, aqui nós temos a nossa letra com essa sombra voltada para baixo, tá? E aí a gente vai poder preencher ela aqui para ela ficar ainda mais visível essa sombra, tá? Essa é a nossa letra com sombra, tá? E aí vocês vão utilizar esse papel justamente para isso, para dar esse efeito de sombra, você pode direcionar para qualquer lado. E aí fica mais fácil e você não vai ter erro de qual direção você vai colocar a sua sombra. Lembrando que isso é só uma medida que você tem para corrigir mesmo o seu lettering, de repente está com alguma dúvida, mas são coisas que você vai deixar de usar, porque com certeza você vai aprender e vai ficar muito fácil fazer as suas letras. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente retornou ao tema da sombra, como a gente fez no último vídeo. Eu fiz para vocês com as letras blocadas. Eu até deixei aqui, eu escrevi uma letra blocada para vocês verem que essa questão do papel manteiga, desse papel aqui, a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez com a letra cursiva, tá? Você vai repetir o mesmo processo com a letra blocada, tá? É uma tática muito interessante para a gente utilizar. Facilita bastante, tá? E aí, a gente vai puxar ela aqui pro lado e somente riscar o que tá por baixo.
Na letra blocada a gente consegue fazer até com mais precisão, por ser uma letra mais quadrada. E aí, a gente vai preenchendo esse espaço aqui. E esse também é um truque bem legal pra gente fazer uma letra apenas com a sombra. Fica bem legal também. Como se fosse uma sombra solta mesmo, tá? E aí, você só vem aqui fazendo a linha de baixo, a linha de trás. E fica um efeito bem interessante. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse tema da sombra, às vezes é um pouquinho complicado a gente entender questão de sombra, volume. Aí deixem a dúvida de vocês nos comentários para que eu possa tirar a dúvida de vocês. De repente a gente faça até um vídeo baseado na dúvida que vocês estão, para que a gente fique cada vez melhor no nosso lettering, certo? Lembrando que eu tenho na descrição do vídeo um link que você vai ter acesso à minha apostila de lettering. É uma apostila que eu elaborei. Fiz para que vocês possam treinar aí. Vocês vão ter algumas folhas de treino, vão ter alfabetos bem legais para que vocês possam aprender e praticar cada vez mais as suas letras, tá? E também na descrição do vídeo eu tenho um e-book onde eu ensino você a ter uma letra bonita, fazer essa letra aqui, utilizando as técnicas de lettering para você fazer no seu dia a dia. Você tem aí um caderno da escola, da faculdade, você quer deixar a sua letra mais caprichada, nesse e-book eu te ensino algumas técnicas, tem algumas aulas também gravadas que eu fiz, para que você possa desenvolver uma letra muito mais bonita. É isso, gente. Não esquece de inscrever-se no canal, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo.